Amorim, tá? Ele é delegado, gente, da Polícia Civil, titular da ADECRIM. Ele já está aqui nos estúdios, então, da nossa TV Aratu. Doutor, obrigado por comparecer aqui. Um ótimo dia para o senhor. Hoje, sexta-feira, disponível aqui para a gente. Mas o que é a ADECRIM? Explique para a gente. Vou começar já com essa pergunta. Bom dia, doutor. Perfeito. Bom dia, Alex. Bom dia, Bahia. É um prazer estar aqui conversando com a população da Bahia sobre essa delegacia que é tão importante para a gente. E a ADECRIM, o nome dela, né, é Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, que atua aqui em Salvador. É uma delegacia que é nova, né? Uma delegacia que tem 6 meses de existência, foi inaugurada dia 21 de janeiro desse ano, e a gente vem aí durante esse período investigando todos os crimes que acontecem em Salvador, de racismo, intolerância religiosa e também de LGBTfobia. É pioneira aqui? É pioneira no Brasil, essa delegacia? Não, em alguns lugares do Brasil já tem. Tem alguns estados, uns 4, 5 estados que já tem uma estrutura parecida, mas aqui na Bahia a sociedade já vinha cobrando há muito tempo, né? Porque apesar da gente morar num estado predominantemente negro, que tem muita força em relação à parte religiosa, a gente ainda tem muitos casos aqui no nosso estado em relação a esses crimes de discriminação. Doutor, existem pelo menos 2 crimes aí que são muito falados, mas as pessoas não sabem exatamente a distinção entre um e o outro. O racismo e a questão da intolerância religiosa. Estão ligados um ao outro. O que é intolerância religiosa? O que é racismo? O pessoal ouve muita gente falando na televisão, no rádio, mas o que é exatamente? Bom, para a gente dar uma explicação bem simples assim, o racismo religioso está inserido dentro da intolerância religiosa. Intolerância religiosa é todo tipo de ação, todo tipo de preconcepção que seja realizada contra determinada religião, né? Já o racismo religioso é algo mais específico, que é o que mais acontece aqui na Bahia, é o que mais acontece no Brasil. É uma intolerância religiosa agravada e especificada pelo fato de ser contra religiões que tenham a ver com a raça da pessoa, né? Então, religiões de matriz africana, que predominantemente, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, são vítimas de ataques de intolerância religiosa, a gente percebe que esse fenômeno, né, que pode ser considerado como esse racismo religioso. Desde a criação da delegacia, a criação dela ajudou justamente computar, então, esses casos que a gente... Pode botar aqui na tela, computar esses casos, então, de crimes desse tipo, doutor? E o que o senhor tem observado? Reduziu, aumentou? Exatamente. A gente já tinha um número muito grande de crimes desse tipo aqui em Salvador, só que as investigações eram feitas anteriormente pelas delegacias territoriais. Então, se acontecia um caso de racismo e intolerância religiosa em Itapuã, a delegacia de Itapuã fazia. Se acontecesse na Cidade Baixa, a terceira delegacia fazia. E hoje a gente é a única delegacia que faz essas investigações aqui em Salvador. Então, a gente tem a possibilidade de fazer todas as investigações e ter uma visão mais ampla em relação ao fenômeno aqui na cidade. Então, a gente vem percebendo que as pessoas passam a confiar mais no trabalho. As pessoas, às vezes, tinham um pouco de receio, um pouco de preocupação em como seria realizada essa investigação nas delegacias, mas quando as pessoas percebem que tem uma delegacia que faz exclusivamente isso, que é uma delegacia capacitada só para fazer isso, as pessoas se sentem mais confiáveis, mais confortáveis e confiantes para ir até a delegacia. Então, a gente percebe um aumento, não do número de casos, a gente percebe um aumento do número de registros, né, desses crimes aqui em Salvador, porque a gente tem uma subnotificação muito grande. A gente ainda tem muitas pessoas que são vítimas de crimes de racismo, e no momento que é vítima de um crime de racismo, pensa assim, não, eu vou para casa, deixa para lá, porque não vai adiantar nada investigar, não vai adiantar nada ir na delegacia. E a partir do momento que a gente tem uma delegacia que só trabalha com isso, as pessoas começam a acreditar e começam a registrar mais esses casos aqui em Salvador. Então, de fato, ajudou a computar. Olha aí, doutor, tá vendo que saiu? Doutor, me diga uma coisa. A pessoa que foi vítima de um crime como esse, ou do racismo, ou da intolerância religiosa, ela pode procurar uma outra delegacia? Não estou próximo da ADECRIM. Eu posso procurar uma outra delegacia ou não? Eu tenho que ir até lá. É extremamente importante isso, porque a gente não quer dificultar o acesso das pessoas por ter uma delegacia em só um ponto de Salvador. Então é bom a gente esclarecer que qualquer delegacia a pessoa pode se dirigir, pode fazer o registro em qualquer delegacia daqui de Salvador, que essa ocorrência vai ser encaminhada posteriormente para a ADECRIM. Até porque as pessoas não têm obrigação de saber qual é a delegacia, de onde ocorreu e tudo mais. Então a pessoa não precisa dessa preocupação. Pode ir em qualquer delegacia, que essa ocorrência vai ser encaminhada para a gente, assim como pode também fazer o registro na internet, na delegacia virtual, que essa ocorrência também vai ser encaminhada para a gente. A partir daí a gente começa a investigação lá na especializada. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito semelhante com a primeira que a gente iniciou a nossa conversa aqui. Racismo e a injúria racial. Existe diferença?
Bom, durante muito tempo, as pessoas tinham um problema até com a injúria racial, quando a gente qualificava como injúria racial, porque era um crime menor, tinha uma pena menor, tinha uma responsabilização menor. Mas hoje, desde 1º de janeiro de 2023, que teve uma alteração legislativa, a injúria racial está dentro da lei de racismo, ou seja, injúria racial também é racismo, é um dos tipos, um dos artigos do racismo, e tem uma pena até maior do que a maioria dos crimes de racismo. Então, nos casos de injúria racial, por exemplo, que uma pessoa ofende diretamente uma pessoa com apelidos, com, entre aspas, brincadeiras, com ofensa direta a uma pessoa, tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. E tem alguns crimes de racismo, por exemplo, como impedir determinado grupo de entrar num salão de beleza. É um crime afiançável? Não. Hoje não existe a possibilidade de ser arbitrada a fiança para esses crimes. Então, se uma pessoa for presa agora, for encaminhada para a delegacia, ela tem que obrigatoriamente ficar lá. Se essa pessoa for milionária, bilionária, tiver dinheiro para pagar qualquer fiança, não vai adiantar. Ela vai ter que ficar na delegacia até a audiência de custódia, para que durante a audiência de custódia o juiz decida como é que vai fazer e ele também não pode arbitrar a fiança. Há uma procura muito grande diariamente lá na DECRIM? Diariamente a gente tem muita procura lá na delegacia. Enquanto mais a gente divulga a delegacia, a gente consegue ter mais pessoas buscando seus direitos. Quanto mais a gente fala o que é racismo, quais são as situações que envolvem o racismo, mais as pessoas se sentem confiantes de ir até lá. Então a gente tem percebido esse crescimento, que é algo extremamente positivo, e a gente tem intensificado esse trabalho, porque todos os casos que chegam até a delegacia a gente investiga. Então todas as pessoas que vão lá, a gente liga para a pessoa, marca um dia, um horário para a gente conversar, para a gente iniciar a investigação. Muito bem, você que está chegando agora na tela do 4.1, a gente está conversando aqui com o doutor Ricardo, que é titular da delegacia que combate crimes contra o racismo, que combate o racismo na prática e também a questão da intolerância religiosa. E, doutor, eu quero saber o seguinte, sou motorista por aplicativo, a pessoa solicita, eu vejo que o meu passageiro, presta atenção, estou me colocando inclusive, eu já sei até a resposta que o senhor vai me dar. Pessoa que solicita é uma pessoa de religião de matriz africana. Quando eu chego no local, eu digo, não, eu não vou te levar por conta da sua religião. Estou cometendo um crime, doutor? Com toda certeza. E a gente vem percebendo que aqui em Salvador a gente tem um crescimento desses crimes, né? A gente tem situações que a gente já está investigando, de motoristas por aplicativo que recebem a corrida, aceitam a corrida e quando param e percebem que uma pessoa de religião de matriz africana ou indumentária de religião de matriz africana, decide simplesmente não levar, simplesmente pelo fato daquela pessoa ser de religião de matriz africana. Então, todos esses casos a gente está investigando, a gente já está intimando algumas pessoas para ouvir também, alguns motoristas de aplicativo, porque esse tipo de situação, esse tipo de comportamento não pode ocorrer numa cidade tão negra como Salvador. Então, deixa eu já pegar o gancho aqui, porque me veio à mente aqui um caso que aconteceu recentemente com um influenciador digital, conhecido como Boca de 09, né? Ele mesmo, isso foi no Rio, né? O senhor tem alguma informação em relação a isso, em relação a esse caso que repercutiu bastante, inclusive aqui em Salvador, porque ele é uma figura muito conhecida aqui. Acho que o senhor ouviu falar, né, doutor? Ali, claramente, é um crime de racismo, de injúria, de intolerância religiosa, não é isso? Exatamente. Quando eu tomei conhecimento, inclusive, eu estava saindo da delegacia e como, salvo engano, ele é de Salvador, né? Eu achei que tinha corrido em Salvador. Isso. Já estava voltando para minha sala, eu falei, não, vou fazer logo aqui agora, vou intimar ele. Mas a gente percebeu que, na verdade, aconteceu no Sudeste. Salvo engano, na cidade de São Paulo, não sei dizer exatamente. Foi em São Paulo? Exatamente. Mas tem algumas situações que são muito veladas. É mais difícil da gente visualizar, mas a gente vai buscando informações para a gente mostrar a intolerância religiosa que aconteceu. Mas no caso dele, ele cometeu não foi nenhum crime, foi um ato infracional, porque, salvo engano, ele tem 17 anos de idade, um adolescente, mas esse ato infracional, análogo a crime de racismo. Então explique para o pessoal de casa. Né? Desculpe interromper o senhor. Você que está chegando agora, Zefinha, Zefinha, doutor, Zefinha tem mais de 60 anos. Então a gente tem que ir devagarzinho com o Zefinha, né, Zefa? Qual que é a diferença de um ato infracionário e de um crime? Bom, isso é muito importante. A gente faz muita palestra na escola, eu gosto muito de explicar isso. Todo crime só pode ser praticado por quem tem mais de 18 anos. Então, qualquer tipo de conduta teoricamente criminosa praticada por um adolescente não é um crime, é um ato infracional análogo ao crime de racismo. Por exemplo, se um adolescente aqui em Salvador comete um ato infracional de racismo, a gente tem uma delegacia especializada do adolescente infrator que faz essa investigação. A gente gosta de deixar claro porque às vezes o adolescente tem aquela sensação de sou adolescente, não pega nada para mim, então posso fazer o que eu quiser. Mas muitas investigações já estão sendo feitas também em relação a adolescentes, em relação a situações que ocorrem em escolas, por exemplo, que às vezes a pessoa diz que é brincadeira, que é bullying, que é coisa de adolescente, mas não. A polícia também trabalha em cima dessas situações praticadas por adolescentes aqui em Salvador. Doutor, deixa eu falar sobre uma coisa aqui, porque hoje eu presenciei uma cena muito bonita. Eu quero falar sobre representatividade, doutor. Eu imagino que por onde o senhor passa, o senhor tem sido exemplo para muitos meninos aqui da nossa Salvador, não é isso? Como é que é receber esse carinho? Eu estou falando isso, viu, Rafa? Me permita aqui compartilhar com o nosso público, ele deve estar emocionado, inclusive, no nosso
suíte. Rafael, jornalista, radialista que trabalha com a gente. É ele que coloca essas letrinhas aqui, ó. Rafael, quando soube que o doutor Ricardo estaria aqui, se emocionou, pediu para tirar foto com ele. E como é que é sentir esse carinho, não só do Rafa, mas também das crianças das nossas comunidades, por onde o senhor passa aqui em Salvador? É muito importante isso, eu fico extremamente feliz, porque via de regra a gente percebe que apesar da gente ter um estado muito negro, a gente dificilmente consegue encontrar negros em espaços de poder, desempenhando sua profissão ali. E quando as pessoas vêm e se enxergam, por exemplo, vê na televisão e olha ali e fala, pô, aquele cara parece comigo, ele é um delegado de polícia, parece comigo, as pessoas se sentem muito representadas, se sentem ali até orgulhosas dessa situação. Então, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a falar mais, dar mais entrevistas, as pessoas me reconhecerem, elas sempre me abordam e falam, pô, eu te vi, eu mostrei pro meu filho que ele pode ser também um delegado de polícia, que ele pode ser o que ele quiser. Então, todas as vezes que eu vejo, principalmente crianças, adolescentes, que falam que acham legal, tal, que acham impressionante uma pessoa negra, uma pessoa rasta, trabalhando como delegado, eu acho extremamente importante, porque eu sei que no futuro elas vão pensar assim, não, eu posso ser o que eu quiser. Eu lembro que quando eu era novo, eu tinha um delegado negro, eu posso ter um delegado negro também. Então, essa influência positiva nas pessoas, de forma geral, eu acho extremamente maravilhosa. É extremamente, né? Então, doutor, me permita o seguinte, como é que começou a carreira do amigo? Olha, eu formei aqui em Salvador, sou soteropolitano daqui da Bahia, né? Eu formei em 2011, mais ou menos, saí da faculdade com a ideia de que eu queria ser delegado de polícia. Então, eu comecei a estudar, fiz concurso em vários estados daqui do Brasil, porque eu queria ser delegado em qualquer lugar e, porventura, eu perdi nesses concursos. Quando eu fiz aqui na Bahia, eu passei. Então, o primeiro lugar que eu trabalhei foi Salvador. Sou filho de Salvador, sou criado em Salvador, amo Salvador. E, apesar de ter tentado em vários lugares do Brasil, eu acabei parando exatamente em Salvador. Então, eu venho trabalhando há cerca de 9 anos na polícia, né? Venho trabalhando com vários tipos de crime, tráfico de drogas, homicídio, com sequestro, com violência doméstica, mas eu tive o prazer, no começo desse ano, de ser designado pelo governo, de ser designado pela gestão da polícia para trabalhar nessa delegacia que eu gosto tanto. A delegacia, ela atua também com as pautas em relação à comunidade LGBTQIA+. Trabalha também. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas olham a delegacia de racismo e acham assim, não, a gente só se for em relação à cor, se for em relação à raça que a gente pode procurar. Mas todo o caso de LGBTfobia, tanto homofobia como transfobia, a gente faz todas as investigações aqui em Salvador. Então, inclusive, a gente tem cerca de 33% dos casos que a gente tem lá na delegacia são situações de LGBTfobia. Então, o público LGBT vem crescendo e vem percebendo o que também tem que buscar seus direitos. Então, a gente faz muitos casos, a gente já concluiu muitas investigações em relação a pessoas que às vezes vinham sofrendo há muito tempo com a família, às vezes preconceito dentro da família, preconceito com o vizinho, preconceito na escola. Quando a pessoa é negra, isso agrava ainda mais em relação a esse preconceito que é sofrido? Bom, é muito mais grave, né? A gente sabe que existe uma interseção de fatores que faz a pessoa ser afetada pela discriminação. Então, a pessoa é negra, às vezes a pessoa é negra, às vezes a pessoa é LGBT, às vezes a pessoa é deficiente também, às vezes a pessoa é idosa. Eu já conheci pessoas assim que têm uma série de fatores que fazem ela ser discriminada na sociedade. Então, a gente tem que analisar todas essas questões para que a gente possa fazer essas investigações e conseguir chegar no final positivo. Ao longo do tempo de atuação do senhor em relação a essas temáticas, o senhor percebe que a vítima ela fica receosa em procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência, porque tem a questão das nossas leis aqui no Brasil. E eu já faço uma segunda pergunta. O senhor acha que, para que a gente caminhe em relação a combater o racismo e a intolerância religiosa, as leis precisam mudar? Bom, eu percebo que as pessoas ainda têm muito medo. Primeiro, tem medo de ir na delegacia, tem medo de falar com o delegado, tem medo, às vezes não acredita que aquela investigação vai para frente e pensa, não vou. Então, eu percebo que mais da metade das situações que ocorrem de racismo simplesmente não chegam na delegacia. A gente nem fica sabendo. Por isso que a gente incentiva as pessoas a irem até a delegacia, buscar nosso trabalho, exigir, cobrar, conhecer. Todo lugar que eu vou, eu convido as pessoas, pode ir lá na delegacia, a gente vai tomar um café, bate um papo e a gente vai tentar aumentar assim, o número de ocorrências registradas e o número de investigações dessa forma. Agora, em relação à lei, a gente percebe que tem uma mudança progressiva da lei que vem fortalecendo o combate ao racismo. Por exemplo, essa lei que mudou e passou a injúria racial a ser um crime inafiançável, imprescritível, tem uma pena muito maior de 2 a 5 anos. Isso vem fortalecendo nossa luta e também alguns julgados do STF, do STJ também fortalecem, a exemplo desse julgado do STF que possibilitou que os crimes de LGBTfobia, por exemplo, pudessem ser julgados de forma mais severa através da lei de racismo. Então, a gente está numa crescente, a gente percebe que a sociedade brasileira tem evoluído bastante e a gente acredita que com o passar dos anos a gente vai conseguir evoluir ainda mais. Eu vou falar, eu já vou lá para frente. A delegacia atua também no carnaval, a gente respira carnaval.
Inclusive, Salvador já fica na expectativa, inclusive, de chegar aí o Carnaval. E como é que é a atuação no Carnaval da delegacia? Exatamente. Geralmente, a Polícia Civil faz assim, na quarta-feira de cinzas, começa a planejar o Carnaval do ano que vem. Então, todo o Carnaval, a gente tem postos especializados para atender públicos vulneráveis. Então, a gente tem um posto que é Posto Servir, que atende todo tipo de discriminação, né? De racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia, crimes contra a criança também. E a gente, todos os anos, faz uma capacitação de todos os servidores que trabalham nesses postos. Geralmente sou eu que faço a capacitação. A gente faz essa capacitação com eles para explicar quais são os crimes, como atender, como acolher a pessoa que chega até o posto, para que as pessoas entrem no posto e sintam que aquele ali é um ambiente de respeito, de acolhimento, que pode contar com a nossa instituição. Ô, doutor, o senhor acredita que existe também uma questão em relação à delegacia, por ser uma delegacia nova, por tratar dessa pauta em relação ao racismo, em relação às políticas para negros? O senhor acredita que uma parte da sociedade também enxerga a delegacia como, talvez a delegacia não dê a solução devida, então não vou registrar? O senhor acha que passa isso pela cabeça das pessoas? Bom, o que eu vejo muito na sociedade em geral e também em relação à segurança pública, muita gente acha que o crime de racismo não deveria nem ser investigado. Tem gente que acha que o crime de racismo é um mimimi, uma brincadeira, tudo mais, e a gente passou a investigar mais exatamente para mostrar para as pessoas que é algo importante. Então é algo assim que a gente percebe que não vai ter retorno, a gente tem uma delegacia agora instaurada, as pessoas que acham que não deveria estar sendo investigado vão ter que ficar insatisfeitas porque a gente vai fazer essa investigação. Isso é perene, né? Isso aí, pro resto da vida, a gente vai ter essa delegacia para que a gente reduza o número de crimes aqui na cidade de Salvador e, possivelmente, ter outras delegacias espalhadas pelo estado também. A gente espera que, de fato, isso aconteça. Aliás, a gente espera, inclusive, por esse mundo onde o racismo ele não vai existir, qualquer preconceito que seja. Agora, doutor, pediram para que eu fizesse uma pergunta ao senhor aqui, mandasse, na verdade, um recado, né, para as pessoas que acabam sofrendo esse tipo de crime. Mas aí eu vou fazer o contrário, doutor. Eu quero que o senhor mande o recado para os bandidos, me perdoe aqui a palavra, para os vagabundos que cometem esse tipo de crime aqui em Salvador e em todo o Brasil. O senhor está de olho neles, hein, doutor? Estou sabendo disso aí. Pois é. Inclusive, o que é engraçado é que as pessoas que cometem esses crimes, às vezes, acham que é algo extremamente natural. A gente já fez flagrante de pessoas que... A gente fez o flagrante quando a gente falou assim, agora você vai descer para a cela. A pessoa fala, eu vou ficar presa. Só porque eu chamei a pessoa de determinado apelido racista, eu falo, você vai ficar presa. É um crime como qualquer outro. Então, a gente manda essa pessoa que comete racismo ficar junto com as pessoas que cometem tráfico, roubos e outros crimes também. Então, a gente precisa fazer com que quem comete esse tipo de crime entenda a gravidade desses crimes e entendam também que a gente vai investigar. A gente tem 6 meses de existência, a gente está intensificando o trabalho, a gente precisa mudar essa cultura aqui em Salvador e na Bahia como um todo. A gente não vai deixar passar nenhum caso que chegue até a nossa delegacia. Então, isso é um aviso tanto para as vítimas, para se sentirem confiantes de buscar o nosso trabalho, mas também para os autores que cometem esse crime, que às vezes vem cometendo há anos e acham que não vai acontecer nada. A partir de agora vai acontecer. Isso é uma determinação, inclusive, do doutor André Viana? Exatamente. Doutor André Viana é um entusiasta da nossa delegacia, ele é um grande apoiador, ele quer que essa delegacia funcione, que dê um grande resultado. A gente estava até em conversa, a gente teve um evento de Julho das Pretas junto, ele inclusive assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial recentemente, a gente lançou um protocolo de atendimento policial para crimes de racismo e intolerância religiosa. Então, o doutor André Viana, ele está muito feliz com o trabalho da delegacia, ele quer que essa delegacia cresça e talvez um dia tenha outras delegacias no estado, né? Então, a gente está passando por um momento muito bom, que a gestão como um todo aprova a existência da delegacia, entende a necessidade da gente investigar esse tipo de crime aqui em Salvador e também na Bahia como um todo, e a gente acredita que a gente vai conseguir evoluir muito mais com o passar dos meses, com o passar dos anos. Delegado, quero agradecer pela sua participação aqui no nosso Aratu 24 Horas. Por favor, o senhor pode se direcionar aí ao seu público, às suas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia com o senhor, chamar o senhor para uma palestra ou até mesmo realizar uma denúncia de forma anônima aí, como é que faz, doutor? Bom, inclusive em rede social, eu gosto muito de falar sobre racismo nas minhas redes sociais, que é delegado Ricardo Amorim no Instagram, e as pessoas gostam muito e conseguem se sentir assim mais próximo da polícia, né? As pessoas às vezes tinham muito medo da polícia, quando vê uma pessoa vivendo sua vida normal ali, percebe que pode sim buscar a polícia, né? Então a gente tem um WhatsApp da DECRIM, que é o 71996378289. Através desse número a gente dá orientações, a gente realiza palestras, marca palestras em escolas, faculdades, universidades, enfim, em vários lugares. Esse é o caminho melhor que a gente consegue entrar em contato com a população e conseguir fazer essa troca aí com a sociedade. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Ótimo dia para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Insegurança.